Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Miqueias, nosso terceiro encontro. Miqueias, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 13. Dando continuidade a esse terceiro encontro de reflexão sobre esse profeta menor. Façamos primeiro a leitura do texto. Não profetizem. Eles profetizam. Não profetizem. Não profetizem essas coisas. A desgraça não cairá sobre nós. Por acaso, a casa de Jacó foi amaldiçoada? Acabou a paciência de Javé? É isso que ele costuma fazer? Por acaso, sua promessa não é de bênção para quem vive com retidão? Vocês são inimigos do povo. São vocês os inimigos do meu povo, de quem está sem o manto. Vocês exigem a veste, e quem vive tranquilo, vocês tratam como se estivesse em guerra. Vocês expulsam da felicidade de seus lares as mulheres do meu povo e tiram dos seus filhos a liberdade que eu lhes tinha dado para sempre. Vamos, andem. Porque este não é mais um lugar de repouso. Por nada, vocês exigem uma hipoteca insuportável. Se aparecesse um homem contando essas mentiras, eu lhes anuncio vinho e bebida forte. Este sim seria um profeta para este povo. Javé nos libertará. Eu renunciei você todo, ó Jacó. Recolherei o que sobrou de você, ó Israel. Vou colocá-los juntos, como ovelha num curral, como rebanho reunido no meio do pasto, fazendo barulho longe das pessoas. Na frente deles, sobe aquele que abre uma brecha. Eles forçam, atravessam a porta e saem por ela. O seu rei vai à frente. Javé é seu chefe. Então este é o texto que nós vamos refletir hoje. Não profetizar. Versículo 6. Eles profetizaram. Não profetizem essas coisas, a desgraça não cairá sobre nós. Os grandes querem impedir que se profetize a verdade, querem calar a verdade, forçam o profeta a ficar calado, querem calar a voz dos profetas, usam do seu poder para intimidar os profetas. Eles devem ficar calados, emudecidos, pois eles, os grandes, desonestos, profetizam, os grandes desonestos, que a desgraça não vai cair sobre eles, que Javé não vai deixar. Aqui os falsos profetas não querem que os profetas de Javé falem, profetizem. Os falsos profetas falam o que os grandes querem ouvir e recebem dinheiro, um benefício para falar aquilo que os grandes querem ouvir. Enquanto os profetas autênticos anunciam a verdade, os falsos profetas desmentem.
Javé não permitirá que a desgraça caia sobre eles. Versículo 7. Por acaso a casa de Jacó foi amaldiçoada? Acabou a paciência de Javé? É isso que ele costuma fazer? Por acaso sua promessa não é de bênção para quem vive com retidão? Para justificar que a desgraça não cairá sobre a casa de Judá, eles lançam algumas perguntas para justificar que não é verdade o que dizem os profetas. Perguntam aos profetas: por acaso a casa de Israel foi amaldiçoada? A resposta deles é: não. Acabou a paciência de Javé? Eles mesmos respondem: não. Javé costuma fazer assim? Eles mesmos respondem: não. Por acaso sua presença não é bênção para quem vive com retidão? Eles vão responder: sim. A resposta dos falsos profetas. Portanto, diz os falsos profetas contra a mensagem do profeta: não haverá desgraça. Podem fazer o que estão fazendo. Deus não vai fazer nada contra eles. Vocês são inimigos do povo. Versículo 8. São vocês inimigos do meu povo, de quem está sem o manto. Vocês exigem veste. A quem vive tranquilo, vocês tratam como se estivesse em guerra. A denúncia de alguns crimes prova que não há tanta inocência assim. São denunciadas as autoridades que agem, mas como inimigo do povo, rompendo com o código da aliança. Eles aproveitam dos pobres e suas necessidades para ganhar em cima deles. Dos transeuntes seu manto, eles tiram até a veste. Não deixem ninguém em paz, atrapalham a todos, para que não tenham paz. Aqueles que vivem tranquilos, diz, vocês tratam como se estivessem em guerra, tirando-lhes a paz. Versículo 9. Vocês expulsam da felicidade de seus lares as mulheres do meu povo e tiram dos seus filhos a liberdade que eu lhes tinha dado para sempre. O primeiro delito é o despejo das mulheres pobres. O segundo se refere aos órfãos. Tirar dos seus filhos a liberdade se refere a lhes fazer escravos. Eles nasceram livres. Depois, diante do abandono, da perda dos pais, se tornam escravos. Versículo 10. Vamos, andem, porque este não é mais um lugar de repouso. Por um nada vocês exigem uma hipoteca insuportável. Israel não é mais um lugar de paz e justiça. Judá não é mais um lugar de paz e justiça. Foram invertidos os valores, a lei da aliança. Que se coloquem a caminho. Não dá mais para viver neste lugar. Acabou o lugar de repouso. As autoridades pesam tanto nas injustiças que o preço a pagar, a hipoteca, é insuportável. Esses homens maus que despejam as viúvas, as mulheres com seus filhos órfãos, os mandam embora, pois lhes roubam a casa e a penhoram para que se pague a garantia penhor. Esses homens desapiedados perderão suas moradas e seu descanso, pois contaminaram a terra com a injustiça e a hipotecaram com suas opressões. O inimigo, a Síria, virá para cobrar a hipoteca.
Versículo 11. Se aparecesse um homem contando essas mentiras, eu lhes anuncio vinho e bebida forte. Esse sim seria um profeta para esse povo. Este profeta seria esse profeta seria um escansão. O que é? A pessoa que nos banquetes derrama vinho nas taças. Quer dizer, contadores de mentiras, inebriando o povo com bebida inebriante de bêbados. Daria vinho e bebidas fortes. Este é o profeta que querem, que os embriaguem e mintam para eles. São os falsos profetas. Javé nos libertará. Versículo 12. Eu reunirei você todo, ó Jacó. Recolherei o que sobrou de você, ó Israel. Vou colocá-los juntos como ovelhas no curral, como rebanho reunido no meio do pasto, fazendo barulho longe das pessoas. A imagem é de que Javé é pastor de Israel, é uma metáfora. A promessa é de que os remanescentes serão recolhidos, isto é, aqueles que sobraram. Eles serão colocados juntos, um rebanho numeroso, compacto. Versículo 13. Na frente deles sobe aquele que abre uma brecha. Eles forçam, atravessam a porta e saem por ela. O seu rei vai à frente, Javé é seu chefe. O seu Javé encabeça a marcha de volta à terra. Ele é o rei e chefe e vai à frente, abrindo cortejo, abrindo caminho para o seu povo. Como no Êxodo, uma nova caminhada para a terra de Israel, para aqueles que sobraram, devido à loucura dos ricos que destruíram toda a terra. Esse é o nosso terceiro encontro do profeta Miqueias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Novamente eu lembro que a gente deve fazer a leitura do texto primeiro, marcar as dúvidas, ver o entendimento do texto, depois ouvir este vídeo e depois comparar essas questões que vocês anotaram para o melhor aprendizado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.